Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Severo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje não vai ser sobre a questão do que eu estou devendo para vocês no quesito, né, sobre a ficha de treino, que é de 4 semanas sem estagnar, mas dessa vez vai ser algo realmente recompensador. Porque o intuito desse canal ele não é só falar sobre musculação também, mas também falar de outras coisas no meu dia a dia que eu acabo conquistando e eu quero compartilhar com vocês. E uma dessas conquistas que eu tenho, basicamente, é um investimento que eu faço, né, que é de longo prazo. O que isso significa? É um investimento que eu vou usufruir bastante e, querendo ou não, é uma coisa que é para minha diversão, para o meu cotidiano, não como distração, mas como meio de eu poder assistir e poder jogar. Vocês devem estar sabendo pela thumbnail do vídeo que é o meu novo projetor da linha Beatdown, tá? Eu vou mostrar para vocês aí mudar o foco da câmera, tá bom? Para mostrar para vocês essa conquista que eu tenho. Eu tinha gravado um vídeo antes, né, ontem, no caso, que foi no sábado à noite. Só que, meu, tava muito cansado, não consegui fazer basicamente nada da explicação. Mas hoje, né, pelo menos no momento que esse vídeo está saindo, eu vou explicar exatamente sobre esse projetor e o porquê eu adquiri o projetor, tá bom? Então, sem muito mais delongas, vamos para a transição, que eu vou mudar a câmera e mostrar para vocês esse produto que eu acabei investindo, beleza? Bora lá. Bom, vamos lá, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, que é o B2Down, que é um projetor excelente. Lembrando que aqui, ó, tem um emborrachamento, que isso aqui basicamente é para tampar a lente dele. E como vocês podem ver, ó, ele tem a parte manual, que você pode estar ligando, o que eu acho excelente, na minha opinião, porque poucos projetores fazem isso. E na parte de trás, que eu vou aqui um pouco mais para frente aqui para não deixar cair. Como vocês podem ver aqui, ó, na parte da entrada, olha que legal. Ele já vem adquirido já com uma entrada P1, a entrada AVI. O que é mais interessante desse lance da entrada AVI é o seguinte, é que basicamente se você tiver um PlayStation 2, por exemplo, e ele precisa da entrada AVI, isso aqui já vai ajudar bastante, né? Se tiver um PlayStation 1, um PlayStation 2, por exemplo, um Dreamcast, esses consoles mais antigos, né? Dá para você encaixar nele. Aqui, como eu falei, a entrada de fone, a entrada P1, entrada HDMI, tem a entrada HDMI 1, HDMI 2, USB, USB 2 e entrada para a internet, tá? E aqui é a parte da fonte de alimentação para você ligar. Aqui, basicamente, seria o refrigerador dele, tá bom? Que é a ventilação para tirar o excesso de poeira que tem nele, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, quando for começar a ficar sujo demais, sendo que nem sujou, foi basicamente peguei agora. Simplesmente você descarta isso aqui. Exemplo, descartar não significa jogar fora. Basicamente você limpa ele, deixa ele bem sequinho e coloca de volta para fazer aquele refrigeramento para não sobreaquecer a luz, que é a lâmpada que fica aqui, que é para projetar a imagem na parede, beleza? Aqui também basicamente é a entrada de ar dele. É bem interessante isso. Então vocês veem aí que é um projetor que basicamente ele não sai caro, tá? Pelo menos para mim não saiu caro. Eu paguei cerca de R$ 1.115. Geralmente esse projetor aqui ele pode sair um pouco mais barato, na faixa de uns 1.150, né? Ou até mesmo R$ 1.000. Eu cheguei a quase comprar ele por R$ 1.000, mas por questão de minutos que eu acabei desistindo da compra, aí eu fui voltar de novo para comprar e aumentou tipo uns R$ 100 o negócio. Mas tava 1.015, né? Mas beleza, vocês estão vendo aqui que aqui é o corpo dele já todinho do projetor. Aqui é a parte de compactação do sistema Bluetooth, né, de conexão com o controle. Vou falar em controle, vou mostrar para vocês aqui o controle dele. Cadê o controle? Ó, controlezinho bem básico, simples, tá? Dá para você colocar também até o sistema de mouse para você querer mexer nele. A parte de home, né, multar o som. Essa parte aqui de você aumentar o tamanho de tela. Lembrando que dessa distância que eu tô, ele já tem uma tela padrão que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Essa aqui é a parte de conexão, de você pegar o HDMI e escolher para você conectar. Volume, o sistema de volume, né? Separação aqui também para você ver a configuração. E é isso, botão de ligar. Ok? Então foi o seguinte, eu vou ligar ele e vou mostrar algumas outras configurações que ele tem aqui rápidas para você entender como é que funciona o projetor. Funciona, é foda.
E aqui é o meu PlayStation 3, como vocês podem ver. Eu deixei ele já ligado, vou testar ele para vocês verem. E vou dar uma conclusão para vocês aí, tá? Uma autoavaliação do que eu achei, pelo menos de ontem para hoje, do que eu utilizei desse projetor. Lembrando que eu já tinha um projetor, tá bom? Já tinha um, que era o HY300, que era uma versão bem básica, tá aqui guardado, mas eu vou passar ele para frente. Mas é isso, tá? Então eu vou ligar ele aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona, ok? Vamos lá, gente. Estamos aqui na parte de configuração, certo? O menu principal do projetor. Vocês estão vendo que aqui já tem canais licenciados, como o Netflix, o YouTube, que tem em geral, porém totalmente licenciado pela marca B2Down. Temos aqui o Plex Movie TV, temos a CNN, canal jornalístico, o Tub, o HDTV, Prime Video e o Disney Plus, né, que a gente chama aqui, né, ou Disney+. Nesse caso, gente, vamos lá, vamos para a parte das configurações. Essa deve ser a terceira vez que eu estou tentando regravar essa parte. Vamos lá. Vamos para a parte de sistemas. Lembrando que tem a parte de atualização do aplicativo, temos a fonte de entrada. Para quem não sabe, a fonte de entrada é aquilo que a gente falou, é as entradas do HDMI, o AVI e o... E aí, lembrando que tem duas entradas de HDMI, mais o AVI, tem duas entradas USB e tem a entrada AVI, que seria para produtos assim mais antigos. Vamos colocar assim, por exemplo, um videogame, né? No caso que a gente tem um videogame PlayStation 2, né? Um PlayStation 1, Dreamcast da vida, ou até mesmo o Xbox 360 ou o PlayStation 3, que ainda assim existem, né? Essa questão de encaixe de entrada AVI. Tanto é que já vem incluso com cabo AVI esse projetor, tá? Mas se você quiser utilizar, você pode utilizar também. Configurações, vamos lá. Da parte de configurações tem a parte de rede, que é a internet para você acessar. Tem a parte do Bluetooth, que você pode conectar o seu caixa de som, por exemplo. Que mais? O fone de ouvido, por exemplo. Eu testei o meu fone de ouvido, ele funciona perfeitamente. E isso dá uma amplitude de som maravilhosa. Tem a parte também que eu acho interessantíssima, que é de foto. O foto nada mais é do que você modificar a imagem da sua projeção. Por exemplo, tem a parte de luminosidade, contraste, saturação, matiz, né? Seria a matriz das imagens ali para você deixar ela menos opaca possível. Você pode deixar tanto opaca quanto não opaca, tá? Parte de nitidez, para você ter mais amplitude ali de definição de imagem, seja numa tela, uma parte de fundo de algum filme, né, ou de algum vídeo que você está vendo. Aí tem a temperatura de cor, tem a parte de ganhos de cores, né, que é de vermelho, verde, azul. Aí tem a redefinir padrões, se você quiser deixar normalmente. Aí vamos para a parte também que é legal, é de projeção. Aqui da parte de projeção tem o modo projetor. Essa parte aqui, ó, é de frente, por quê? Por causa que existe um modo que você pode, por exemplo, você quer basicamente pendurar o seu projetor no teto. Só que você precisa deixar o seu projetor de cabeça para baixo. Tem um modo que você pode deixar a sua tela configurada dessa forma, vocês estão vendo aqui, só que com o projetor de cabeça para baixo, tá bom? Caso for essa situação para vocês. Uma coisa que eu vou colocar para vocês ouvirem aqui, que é o seguinte, ó, é a luminosidade. Ó, você pode ver que ele tá mais ou menos alto. Mas aqui, na verdade, é o cooler, tá? Que é o sistema de resfriamento da lâmpada que está emitindo a imagem para vocês. Mas se eu diminuir o número de luminosidade, como vocês vão ver aqui, ó, ele vai, ó, literalmente, ó, parar o barulho. Mas se eu voltar, ó, tá vendo? Basicamente é isso. Vou deixar no modo para vocês verem. Então, assim, o cooler ele vai trabalhar muito mais, né, que é o sistema de resfriamento, para fazer com que a lâmpada que está projetando essa imagem, literalmente, ela não esquentar ao ponto de desligar sozinha. É claro que você tem um tempo para você estar utilizando o projetor, tá? Lembrando que realmente projetores existe um tempo para você utilizar, para a lâmpada não esquentar e ela não acabar queimando. Ah, então significa que qualquer momento pode queimar? Não, não é bem assim que funciona. Depende de como você está utilizando, da forma que você utiliza, né? E se você deixa ligado o tempo todo. É claro, se você deixar o tempo todo ligado e não fazer nada e não desligar, deixar ele descansar um tempo, assim como qualquer produto eletrônico faça, é óbvio que ele vai durar menos tempo, tá bom?
Aí tem a parte do trapézio automático, que seria basicamente esses partes aqui, ó, de cima, tá bom? Para você dar uma configurada, uma ajustada, assim, deixar ele muito torto. Tem a correção de trapézio 4D, que, como falei, ó, você deixar configurando aqui, ó, tá vendo? Só puxar, ó, por exemplo, ó. É isso que você vai fazer, ó. Basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo, tá? Aí tem a parte de correção de trapézio horizontal, trapézio vertical. A gente fala de musculação e a musculação sai da gente, né? Aí tem a escala de exibição, ajuste de zoom. Por exemplo, aqui o ajuste de zoom, ó, tá no 100%, eu posso diminuir para 60%, que equivale a medida aí, ó, a largura basicamente de uma TV de 50 polegadas. Aí chega a 100% aqui, ó, como se fosse uma configuração de uma TV de... Estourando aqui, gente, umas 80 polegadas, tá bom? Isso porque, assim, a distância que eu deixei o projetor tá com essa amplitude de tamanho, mas ela pode ir muito mais. Na configuração dele, ele chega de 50 polegadas a 300 polegadas. Isso dependendo da distância que você deixa o projetor, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui à parte do menu. Aí tem a página inicial, vamos para o YouTube aqui, ó. Bom, vamos lá, gente. Vocês estão vendo que mesmo com a luz ligada vocês conseguem ver, tá bom? Vocês conseguem ver aqui, não com tanta nitidez, por causa que às vezes o vídeo também não colabora tanto, mas ó, tá vendo? Ó, quando tem uma imagem muito mais aberta, uma luminosidade maior, você consegue ver que mesmo de dia você consegue assistir, tá? Só para vocês lembrarem. Isso porque tá na nitidez 9. Agora, se eu fazer o seguinte forma, vamos lá. Se eu pegar e desligar a luz, obviamente você vai ter muito mais nitidez. E outra coisa que é interessante é que, assim, quando tá de dia e você desliga a luz, realmente você consegue ver mais, mas é que o número de ancilumes dele não é que é limitado, é uma versão pré-intermediária. Ou seja, eu consigo ver, consigo ter essa amplitude de imagem, de tamanho, tá? Para eu assistir meus filmes, jogar videogame e me divertir, entendeu? O famoso relaxar, ficar de boa. Agora vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês verem, vou só parar aqui o vídeo. Agora a pergunta que não quer calar, né? Que as pessoas devem fazer. Valeu a pena comprar um projetor? Eu digo para vocês, valeu muito a pena, porque eu já sou uma pessoa que há 2 anos já utilizo um projetor que é intermediário, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É esse projetor que eu utilizo. Ou utilizava, né? HY300. Quebrou muito meu galho, tá? É um excelente projetor, tá? Ele realmente ajuda a você atender suas certas necessidades. Só que comparado a um B2Down, por exemplo, é claro que isso aqui dá de 10-0, comparado ao que eu tenho aqui. Entende? Coisas que... Por que eu quis comprar um projetor? Porque assim, gente, isso já começou na época da pandemia, quando eu comecei a morar sozinho, né? Eu queria ter basicamente um cinema em casa, né? Tanto é que esse é meu primeiro nome que eu vou colocar aqui, que vai chamar Severo Flix. Vamos lá. Nesse quesito, o que acontece? Por que eu decidi comprar um projetor? Primeiro, porque projetor ele permite você aumentar o tamanho de tela. Isso é uma coisa que as TVs não fazem. Elas já são pré-determinadas em tamanhos de tela. Porém, quanto maior a tela for de uma TV, mais cara ela fica. Eu sei que tem muita gente que às vezes é leiga no assunto, até eu que também sou um pouco mais leigo em certas questões, mas que já dá para enxergar depois que eu comecei a pesquisar, é que muita gente no fim de ano, quando vai comprar uma TV, quer pegar a maior que tem. E quando pega a maior que tem, que é 75 polegadas, até chegar a 98 polegadas, 98 polegadas não, até chegar a 95 polegadas, o que acontece com essa pessoa? Ela mal sabe que aquela TV é um produto já antigo, é monstruário. E assim, a definição de imagem que essas TV têm, elas são brutalmente horríveis. Você vê na cara, se você vai numa loja que vende eletrodomésticos,
né, aparelhos eletrônicos, deixa lá configurar a imagem bonitinha, só que, meu, você vê aquele monte de quadrado assim, ó, em volta das imagens para você ver, ainda mais com um filme de ação, que você acha que aquilo ali é bonito, mas você não tá vendo nada, você só tá vendo um monte de quadrado, mas você não tá vendo a imagem, você não tá vendo realmente a nitidez, a profundidade que aquela imagem está transmitindo para você. Agora, quando você pega um projetor, é diferente. O projetor, independente do espaço que ele ampliar o tamanho da tela dele, ele vai continuar. É claro que quanto maior a distância for, maior será a tela, mais ele vai trabalhar. E quanto mais ele trabalha, mais ele força um pouco. É claro que depende muito do que? Do tipo de modelo de projetor que você está comprando. O meu da Down, ele é mais especificamente para o quê? Para você assistir filme? Não é nem tanto filme, tá? Ele é mais para você jogar videogame. Tanto é que ele tem um nível de taxa de quadros por segundo muito melhor comparado às outras marcas. Tanto é que o nível de put lagging, que basicamente é o quê? Seria o tempo de encaixe de você apertar um botão e ele não atrasar. Entendeu? Porque quando eu aperto aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele não atrasa. Existem projetores que têm esse atraso de resposta, tá? Que seria o nome certo. Para quem joga online, realmente não é que, vamos supor, se joga no modo competitivo, já não vai servir esse projetor, tá? Vai meio que quebrar um galho, mas vai tirar você muito da vantagem. Para quem é jogador casual como eu, por exemplo, eu sou um cara que joga videogame no modo história, não jogo nada online, não vai fazer diferença para mim. Mas a questão de imagem vai fazer. E aqui ele traz uma boa amplitude de imagem para quem vai jogar videogame, tá? E outra coisa, as pessoas vão pagar, por exemplo, cerca de 6, 7, 8 mil reais numa TV de 95 polegadas. Sendo que se você pega esses 9 mil reais e você compra um projetor superior ao meu, você aumenta a imagem, aumenta a capacidade de tela, mais do que a minha, e consegue ter a melhor qualidade de imagem, a melhor configuração de som e a melhor qualidade para você jogar. Isso ninguém está disposto a pagar. É que nem eu falo, chega a Black Friday aqui no Brasil, as pessoas se enganam com a questão de valores. Sendo que o melhor investimento para você fazer é o projetor. Lembrando que existem dois tipos de projetores hoje em dia, tá? Dois. Esse que é de ação frontal, que eu chamo, que é onde você pega, dá uma distância para ele e passa para a imagem para você aqui. E existe aquele que é curta distância. O que é curta distância? Vamos supor que é um projetor que está aqui, ó. Coloco o projetor aqui numa cabeceira. Esse projetor, ao invés de ele projetar a imagem para cá assim, ele vai criar um reflexo, esse reflexo vai bater num espelho e esse espelho vai diretamente para a parede. E o bom dele é que ele não tem limite de tamanho de imagem. Você pode colocar desde 50 polegadas até 150 polegadas, né? Esses têm um certo limite, né? Que eles vão até 150 polegadas, pelo que eu lembro. Mas existem máquinas superiores de projeção que vai mais além do que isso, né? Dependendo do tamanho da sua parede, né? Da distância que você tem, você pode fazer essa diferença. Aí vem aquela questão, gente. As pessoas às vezes, mas quanto que custa uma TV, por exemplo, de 95 polegadas, mais potente, com mais qualidade de imagem? Uma TV dessa aí custa em média a um carro do ano. Tem TVs que custam em média 100 mil reais, 90 mil reais, gente. Mas aí tem o que? Tem o famoso OLED, QLED, que tem partículas quânticas, que aumenta a amplitude de imagem, tem o famoso 8K, né, que o pessoal está querendo enxergar. O que seria a imagem 8K? O 8K, a imagem dele é como se não tivesse nenhum espelho na tela da TV. Literalmente, você cria uma imersão sem ser um 3D, parecendo um 3D. Isso num projetor dá para fazer? É possível? É. Só que são projetores bem mais avançados. E é claro, outra coisa é que quando você tiver um projetor, você precisa ter o que eu vou investir também. É tecido. Você faz um quadro aqui, ó, na medida do tamanho desse daqui, e você coloca um tecido de qualidade. Não um pano, sabe, gente? Mas um tecido que seja branco, com um fundo mais cinzento de trás, para
aumentar ainda mais a nitidez da imagem, tá? Esse fundo branco que eu estou usando, que é a parede, ele não é o suficiente ainda. Porque assim, ele não é 100% a imagem, mas vocês conseguem ver que a imagem ela tá bem nítida, vocês conseguem ver aqui. Só que para você aumentar ainda mais essa amplitude, é claro, você precisa comprar, né, um material que você faça um quadro aqui, e esse quadro, basicamente, ele aumenta a amplitude da imagem de vocês para vocês terem mais qualidade quando vocês forem assistir ou jogar videogame, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a parte de videogame, tá bom? Vou ligar aqui meu PlayStation 3 e vocês vão ver uma gameplay aqui bem básica para ver a qualidade de imagem aqui, ok? Então, bora para a transição aí. Bom, pessoal, é isso aí, vamos lá. Já estou aqui, né, no meu PlayStation 3. Vocês podem ver aqui, ó, Army of Two, um dos jogaços que para mim é o melhor jogo que tem assim de tiro. Vocês podem ver que, tipo, como tá bem mais escuro a imagem, né, fica difícil você ver um pouquinho, mas ó, vou ligar aqui e eu vou rodar o jogo, certo? Vou para a próxima transição. E aí vocês vão ver como é na parte da gameplay aqui, como é que fica com a luz acesa. Lembrando que ó, ele vai estar rodando em HD 720p. E a gente vai ver como funciona aqui com a luz ligada e com a luz desligada. Ó, vocês vê que a imagem, ela tá ótima, cara. Ela tá bem ampla, tá bem, ó, aberta. Então assim, cara, dá pra jogar de dia normalmente. Podem ver, ó. A imagem é perfeita. Então assim, gente, atende às suas necessidades? Atende às minhas necessidades até agora. Então eu tô de boa. Aqui, ó. Podem ver que o jogo ele não trava, ele não fica crashando, certo? Isso ajuda bastante. Até na questão de você estar configurando bonitinho. Eu acho isso interessante pra caramba. Vocês veem, né, gente, que a tela é maior, dá pra gente jogar tranquilamente, bem de boa. Cara, tem coisas assim que, se a gente for para pensar, com um bom projetor, você consegue ampliar sua diversão. Isso é muito tranquilo no jogo. Bom, vamos lá. Bem, gente, se já tá assim, com a imagem com luz, imagina sem luz aqui, né? Tipo, com tudo apagado. É isso que eu tô falando pra você, gente. Videogame funciona, tá? Então você consegue jogar ele com a luz acesa, com a luz desligada, não vai te atrapalhar. Então, são coisas assim que fazem toda a diferença. Um bom projetor ele serve para isso, é você ter uma boa imagem, como eu falei para vocês, ter uma questão de diversão também e ter uma boa imersão pelo tamanho de tela que ele proporciona para você, tá? Se já é assim na configuração no PlayStation 3, imagina no Xbox Series X, no PlayStation 5, nos futuros consoles que irão vir, que vai ter aí o PlayStation 6 agora, né? Muito em breve. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que também se a pessoa trabalha, ela tem um PC gamer, por exemplo, e ela quer utilizar o PC gamer no projetor, também é possível. É bom também por um lado, tá bom? Não vai desconfigurar a imagem, não vai ficar zoada, é bom que ela pode ficar aqui mexendo à vontade. Se a pessoa trabalha com edição de vídeo, ela tiver uma boa imagem para ampliar isso aqui também em tamanho, para conseguir configurar melhor, também é possível fazer. Então assim, avaliação final. Vale a pena? Vale. Depende do investimento. E é aquilo que eu falo para vocês. Não adianta você comprar o mais caro se você não tem uma distância boa para você aumentar o tamanho da tela. E é claro, se não for a sua necessidade realmente de investir em algo muito alto, esse aqui já vai servir o Bet2Down, tá? Que é o que eu estou utilizando. Eu comprei ele no Mercado Livre, tá? Saiu muito barato, me traz a diversão que eu quero ter, para assistir filme principalmente. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de avaliar, se possível comentar. Me segue aí nas redes sociais. E compartilhe esse vídeo, tá bom? Se inscreve aí no meu canal. Fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês
e tudo de melhor sempre. E até o próximo vídeo. Fui!